Você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo. O Senhor está muito feliz com a sua presença aqui. Porque isso aqui é uma casa especial, é a casa do nosso Deus, amém? E todo filho é bem-vindo na casa do Pai, é verdade? Então, glória a Deus pela sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus, preparar o seu coração nessa noite para receber da porção que o Senhor tem reservado para você, para mim. Que o teu coração esteja livre nessa noite para adorar ao Senhor, aquele que te salvou, aquele que te amou. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite. Obrigada pela tua graça, Senhor, que nos alcançou. Obrigada pelo teu amor que nos transformou, Jesus. Obrigada porque nós podemos estar aqui como família, entre irmãos, para poder adorar ao Senhor em liberdade. Obrigada porque nós podemos ter comunhão contigo, Deus. Muito obrigada, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio nessa noite, para que o Senhor possa agir e fluir em cada coração, em cada vida que precisa de um toque do Senhor, que precisa, Senhor, de uma resposta de Ti nessa noite. Senhor, Tu tens liberdade em nosso meio. Nós te pedimos, Pai, que os céus se abram nessa noite sobre este lugar. Acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor agora dessa igreja. Que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Deus, à Tua voz nessa noite. E que tudo, Senhor, que for realizado aqui seja na direção do Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, cada pessoa, cada ministro, cada músico aqui. Ó Deus, toma, Senhor, o pregador nessa noite. Que Tu venha usar os Teus filhos nessa noite com graça, com poder e com unção. E que a Tua igreja, ó Deus, possa Te adorar em espírito e em verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nessa noite nós somos convidados a celebrar a Ele com júbilo. A sua igreja declarando que Ele é bom, com alegria no nosso coração nessa noite. Nós vamos começar esse culto dizendo a Ele: Senhor, o Senhor é o motivo da nossa alegria. É pelo Senhor que nós estamos aqui nessa noite. A Tua alegria está sobre nós e o nosso rosto está tão formoso. Somos um povo tão bonito, porque a alegria do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Aleluia! Então vamos louvar ao Senhor com alegria nessa noite. Nos render a Ele. Aleluia! Me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono e levar como é toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Declare assim: Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos declarar esse canto. Eu me rendo a Ti perante os homens. Quero que o universo seja a minha testemunha. Eu vou erguer minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo.
coração bater ao meu, eu vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com todo meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Te amo, declara assim: te adoro. Levanta suas mãos para os céus e começa a declarar nessa noite o teu amor, a tua gratidão, a tua devoção ao Senhor. Mais uma vez, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo. Com toda a sua força, declare: te adoro, me prostro, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Só a igreja declarando: vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, seu coração bater ao meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Tu és o motivo da nossa alegria. Aleluia! 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 Ele é santo. Ele é rei sobre tudo e sobre todos. Oh, aleluia! Tu és o nosso rei, Senhor. Tu és perfeito, inigualável, soberano, poderoso, grandioso tu és. E nós te adoramos, Senhor. Declaramos nessa noite a tua santidade, Jesus. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus. Santo é o Senhor. Oh, perfeito, inigualável Deus, amor inexplicável, teu rei
reina sobre todos. Tu és o nosso rei, aquele que é e o que há de vir. O Rei Jesus, o Rei Jesus. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Glória ao poder de Deus. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós podemos sentir a presença do Senhor aqui. Deus Todo-Poderoso. Glória Enchemos os nossos lábios, Senhor, a Deus. de gratidão a Ti, de louvor e de adoração. Que flua de nós uma canção nova, uma canção de amor, uma canção que flui da comunhão e da intimidade com Teu Espírito, Senhor. Oh Deus, muito mais do que o ar que nós respiramos e do alimento que nós comemos, nós precisamos de Ti, Senhor. Porque o Teu Espírito em nós é o nosso respirar e a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade em nós é o que nos faz viver, é o que nos faz seguir, é o que nos faz vencer, é o nosso pão. A Tua vontade é o nosso pão, é o nosso alimento. Aleluia, aleluia. Se é o meu respirar, se é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, esse é o nosso alimento, Senhor. E este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Você pode fazer essa declaração pro Senhor nesse momento? Eu nada sou sem Ti. Eu nada sou. Perdido estou sem Ti. Vamos declarar mais uma vez: este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Bendito é o Senhor. Oh, glória. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Voltou a vida. Voltou. Graça e paz, igreja. Boa noite. Você está feliz com Jesus? Eu ajoelhei para orar ali, eu levantei. Falei, se eu ficar ajoelhado aqui, eu vou ficar chorando a noite toda de novo. Que final de semana abençoado, irmãos. Fomos ali no Parque de Fogo e Glória. Muito frio naquela serra, né? Mas a glória de Deus, irmãos, foi muito presente nas nossas vidas ali. Mas estamos aqui para terminar o nosso final de semana na bênção. Amém? Vou te pedir 2 vezes hoje para você fechar os teus olhos, todo mundo. Agora e daqui a pouco eu vou te pedir novamente, todo mundo, olhos fechados. Imagine-se nessa cena: 2 bebês dentro do ventre de uma mãe. Um pergunta para o outro: existe vida após o parto? E o outro responde: eu creio que sim. Eu creio que esse momento que estamos aqui é só uma preparação para aquilo que vai vir mais tarde. E aquele que fez a pergunta fala bobagem. E o que acreditava em vida após o parto falou: lá fora deve ter luz. Lá fora a gente deve poder comer com a nossa própria boca, andar com nossas próprias pernas. E talvez ter alguns sentidos que a gente nem imagina que existem. Olhos fechados, por favor. Me ajuda a pregar, irmão, em nome de Jesus. Então aquele que fez a pergunta falou: isso é um absurdo. O cordão umbilical, ele já nos dá tudo que a gente precisa. E andar com as próprias pernas, isso é impossível. Mas aquele que acreditava na vida após o parto falou: mas alguma coisa diferente tem que ter. E aquele incrédulo respondeu para ele: jamais. Por quê? Porque até hoje ninguém saiu de dentro de um ventre e voltou depois do parto para cá para poder falar alguma coisa, como é, se existe vida lá. Mas aquele que acreditava falou: quando a gente nascer, nós encontraremos a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mas o incrédulo falou: mamãe? Você acredita em mamãe? Tá, e se mamãe existisse, se ela existe, aonde é que ela está agora? O outro respondeu: mamãe está ao nosso redor. Nós somos cercados por ela, nós somos dela. É nela que nós vivemos, e se não fosse por ela, a gente nem poderia existir. Mas o incrédulo falou: se eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Mas o que acreditava falou: às vezes, em silêncio, se você se concentrar, ficar quietinho, você vai poder ouvir a voz da mamãe. Você vai poder perceber e sentir a presença dela. E aquela voz amorosa dela vindo lá de cima. Agora abre os seus olhos. Eu quero falar nessa noite sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por favor, coloca para nós antes. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5.
Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu, e para a sua salvação e de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Não precisava nem pregar mais, né? Os irmãos que estavam lá no impacto agora devem estar achando: será que ele vai pregar 2 horas igual a psicóloga? Ou vai pregar 15 minutos igual a pastora Geniana? Meu Deus, vamos ficar no meio termo? Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. O que é fé? Esses dias atrás, eu gosto muito de falar de fé, porque eu vivo pela fé. Eu costumo dizer que tudo aquilo que eu faço acreditando. Por quê? Porque fé é acreditar. Fé é ter certeza. E segundo a Bíblia Sagrada, fé, ela é o fundamento, ela é a base daquilo que os olhos não veem, mas daquilo que se espera no coração e na mente. Então eu creio que Deus, Ele é Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio que a minha vida está no controle do Senhor. E eu creio que tudo aquilo que acontece de bom e de ruim é porque Ele permite. Por quê? Porque eu tenho fé que Ele tem o melhor para mim. Nós temos fé. Nós como cristãos, nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus, Ele é, Ele era, Ele há de ser. Ele é, por quê? Porque tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já existiu, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há de existir, independente de ter explicação humana ou não, continuará sendo. Tudo aquilo, Douglas, que é, e ponto, acabou. Mas a ciência tenta explicar tudo, e isso é bom. Mas há coisas que não se acha explicação para elas. E diferente da ciência, a ciência fala o quê? Que na natureza, quem estudou ciências aí? Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 3, coloca para nós, Anderson, para ficar gravado na nossa memória. Pela fé nós, cristãos, crentes em Deus, nós cremos que os mundos, que mundos? Mundos pode ser aqueles que são ensinados pela ciência lá na escola, os planetas. Agora descobriram alguns mais, né? No sistema solar, outras galáxias. Mas vamos ver se a minha memória está boa. Do Sol para fora, Mercúrio, Vênus, os mais novos aí, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eita glória! Já dá para tirar pelo menos uma prova. 10 questões dá para acertar uma. Ainda lembro. Pegar a balinha, não acabou com a minha memória totalmente, não. Mas nós como cristãos cremos nesses mundos, planetas citados pela ciência, mas nós cremos também que os mundos que a Bíblia fala sobre o mundo físico, que é visível, palpável, mas também fala sobre o mundo espiritual. Nós cremos que Deus, Ele criou os mundos. Coloca aí, Anderson, deixa aí para nós, Ana. É para ficar gravado dentro da nossa memória, no nosso coração. E esses mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Então tudo aquilo que nós tocamos, que nós vemos, foi feito do nada. Então a ciência tem o seu limite. Na natureza criada, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e nós cremos isso. Porém, nós cremos que a natureza, ela foi criada pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação. E Deus, somente com uma palavra, dizendo haja, Ele fez todas as coisas acontecer. E Deus, Ele foi fazendo tudo direitinho. E a ciência vem ensinando. A ciência vem buscando entender e explica para nós tudo aquilo que acontece no dia a dia. Acontece e já aconteceu lá no passado. Porém, existe um momento, existem coisas que a ciência, infelizmente, ela não pode ultrapassar. Existe uma barreira, a qual a palavra do Senhor, ela nos diz, Jorginho falou comigo desse versículo hoje, Deuteronômio 29 e 29. O que está escrito lá, Anderson? Deuteronômio 29 e 29. Há coisas que estão aos nossos olhos reveladas, pertencem a nós. Mas as coisas que são ocultas pertencem a Deus. Há coisas que os nossos olhos não veem, que o nosso coração não consegue aceitar e a nossa mente não consegue alcançar. Mas tudo aquilo que nós entendemos com o nosso intelecto que Deus nos deu, como Jó, não entendia por que tanto sofrimento, não entendia o sentido da vida. Deus falou para ele, Jó. Deus falou para ele o seguinte: o Senhor, na sua loucura, Ele é mais sábio do que todos os homens. O homem mais inteligente, Jó, você é um deles. Agora me explique, aonde você estava quando eu estava te criando? Tenta explicar, irmão. A ciência, ela tem o seu limite, mas as coisas reveladas são para os homens, mas as que são ocultas pertencem a Deus. A gente costuma dizer que vai chegar um dia que Deus, Ele vai revelar a nós as coisas ocultas. Eu não sei se Ele vai revelar ou não. Se pertence a Ele, Ele divide se Ele quiser. Mas se não dividir, eu vou estar feliz. E você vai sair daqui nessa noite feliz. Por quê? Porque você vai entender como será estar na presença de Deus. A gente falou de uma história aqui de 2 bebês, Inês. Lá no ventre da mãe, uma pergunta foi feita: existe vida após o parto? Agora eu quero fazer outra pergunta para nós que já somos mais adultos, mais um pouquinho entendidos. Existe vida após a morte? Sim ou não? Olhando para aqueles bebezinhos lá, tem os que creem e tem os que não creem. Podcasts hoje, né, que é a febre. Se você abrir lá, botar ateu, vai aparecer um monte de vídeo lá. Discussão de ateu com crente. Aqueles que creem em vida após a morte, aqueles que não creem. Os ateus dizem que a morte é um ponto final. Morreu, acabou. Como aquele bebezinho achava depois do parto, é só escuridão. Hoje nós temos um temor e um medo. A humanidade vive com medo de quê? Medo da morte. Porque a morte, ela é uma incerteza. A morte, ela é inexplicável. Pela ciência, a morte é um ponto final. A matéria continua, por quê? Porque o corpo é natureza. E na natureza, vai tirar 10. Nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Mas nós somos crentes. Nós somos crentes e sabemos que a morte não é um ponto final. Nós cremos que a morte não é um ponto final. E todos aqueles que creem que morreu, acabou, infelizmente tendem
a buscar prazeres momentâneos. Por quê? Porque morreu, acabou. Não tem muito compromisso com a ética, com a moral. Por quê? Porque morreu, acabou. Então desfruta desses momentos que você tem em vida. Por quê? Porque você não sabe dizer qual será o dia da tua morte. O ponto final pode chegar hoje, pastor Zacarias, mas pode chegar daqui a 50 anos. Então viva hoje como se não houvesse amanhã. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, segundo a palavra do Senhor, que a morte não é um ponto final. E que a resposta dessa pergunta para nós nessa noite é: existe sim vida após a morte. E vendo um desses podcasts da vida, eu vi um ateu discutindo e falando: eu uso até a palavra de Deus para te provar que não existe vida após a morte. Coloca para nós aí, Anderson, Eclesiastes capítulo 9, versículos 9 e 10. Faz a tua vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, ou seja, nessa terra, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida. Bom, o camarada já não entendeu o que está escrito. Nesta, se é nesta é porque existe. E no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, versículo 10. E tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme a tua força, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu, quando ouvi esse camarada que não crê em vida após a morte falando isso, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque pelo menos ele está lendo a Bíblia. Aí eu vi outro podcast. Meu Deus, para de ver esse podcast, pastor Armando. Levanta sua mão para cá e fala assim: pastor Armando, vigia no que você vê. Amém, obrigado, eu vou vigiar, irmão, em nome de Jesus. Mas outro camarada que é teólogo começou a fazer teologia. E leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes. E ele falou o seguinte: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que Deus não existe. Por quê? Porque a Bíblia não tem explicação. Mas eu volto lá atrás e digo a você, Deuteronômio 29, 29 diz: aquilo que o homem não conhece é de Deus, mas aquilo que os teus olhos veem, tuas mãos apalpam, disso você pode tomar posse. Guarda esse versículo aí, anota se possível. Ah, Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Nós somos crentes e cremos no passado, cremos que Deus age no presente, e nós temos a esperança num bom futuro, não temos? Eu tenho certeza que você que veio aqui, eu não sei como você entrou nessa noite por essas portas, feliz, alegre, com dívida para pagar, desesperado, enfermo. Mas eu creio que se você entrou pensando em receber e crendo e vai receber uma palavra de um bom amanhã, uma palavra de esperança para dias melhores. Mas antes de você crer que dias futuros serão melhores, você tem que crer no seguinte: que no princípio, isso tem que estar enraizado, irmão, na tua vida. Lá no princípio, João 1:1, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não precisa colocar não, mano. Gênesis 1:1 diz o quê? Que no princípio de tudo criou Deus os céus e a terra. E você tem que crer Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem. No princípio Ele estava com Deus para a criação de todas as coisas. Você crê que tudo que Deus fez é bom? Eu creio, por quê? Porque Ele mesmo falou, e viu Deus que tudo que Ele fez era bom. E se Deus diz que é bom, para mim tem que ser bom.
ainda que aos meus olhos seja ruim. Se Deus diz que é bom, para mim é bom. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. O Deus da criação, o Deus que estava no princípio com Deus, Ele está aqui hoje da mesma forma. Ele continua sendo o mesmo hoje. E melhor ainda, a Bíblia diz que Ele amanhã continuará sendo o mesmo. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que o poder que Ele tinha de fazer do nada tudo lá no passado, Ele ainda tem hoje aqui nessa noite. E amanhã Ele continuará tendo, independente da tua necessidade. Ele criou todas as coisas daquilo que não existia, e Ele poderá fazer isso na tua vida. No versículo 4 de Hebreus 11, coloca aí para a gente ler, por favor. A Bíblia começa a falar sobre alguns homens, a galeria dos heróis da fé, e começa falando sobre Abel. E diz que ele foi um homem muito bom, um homem que queria agradar a Deus, e ofereceu um sacrifício maior do que o seu irmão. Ofereceu a Deus, agradou o Senhor e alcançou o testemunho de Deus. Mas esse homem morreu. Ele foi assassinado pelo seu irmão invejoso. E quem conhece a história sabe que Deus virou para o irmão dele, Caim, e falou: Caim, cadê o teu irmão Abel? Ele falou: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Malcriado, né? Então Deus virou para ele e falou: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aquele homem morreu, mas o teu testemunho de querer agradar a Deus com aquilo que ele tinha de melhor, esse testemunho, a Bíblia fala que ainda hoje esse testemunho serve para todos nós que queremos agradar a Deus ainda aqui nessa terra. A Bíblia fala que esse homem morreu e continua falando. Agora, no versículo de número 5, você breve, você é rápido, tá? Os irmãos que estavam dormindo lá no impacto, estão cansados? Ah não? Eita glória! Foi difícil lá, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 5, a Bíblia continua falando e agora fala sobre Enoque. Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. O primeiro homem morreu. O segundo, agora testemunhado pelo Senhor, ele diz que ele não viu a morte, mas Deus o tomou para si, para que não experimentasse aquilo que o homem tem mais medo. A gente fala muito sobre o céu, mas alguém aqui quer morrer? Quem quer morrer, levanta a mão. Carlos Ney, está na intercessão, né, mano? Irmãos, ninguém quer morrer. Mas o único, aliás, um dos únicos, foram dois. Enoque, ele fez diferente de Abel. Abel, ele queria agradar a Deus e oferecer o de melhor para Deus. Mas Enoque, ele tinha um desejo maior. Está lá em Gênesis 5, se não me engano, versículo 19. É isso, Anderson? Se tiver certeza, coloca. Se não, não precisa. Pô, pastor Armando, não passa vergonha. Ó, é o começo. Vai passando. 20, 21, 22, 23, 24. Enoque era comigo. Eita, ele não queria agradar a Deus somente no domingo. Deus está me abençoando, eu estou trabalhando, então no domingo eu vou lá na igreja oferecer uma oferta. Deus vai se agradar? Vai. O
desejo de querer agradar a Deus e oferecer a Deus o melhor, algumas vezes é bom, mas Enoque, ele tinha um desejo maior dentro dele. Ele queria andar com Deus. Quando você pensa em andar, é isso aqui, ó. Será que Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus 300 anos depois que o seu filho nasceu? Todos os anos de vida, 365 anos. Será que ele ficou andando todos os dias? Não. A Bíblia não fala nem se Enoque tinha as duas pernas, se ele era aleijado, se Enoque era casado, se não era. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Todos os dias da sua vida ele andou com Deus. E esse desejo de andar com Deus foi tão grande que Deus, ao qual ele nem podia ver. Você consegue ver a Deus? Mas você pode andar com ele. Enoque não o via, mas ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Todos os dias da sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: que o Senhor, ele está conosco todos os dias, e nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o inimigo, as circunstâncias do dia a dia, todos os dias tentam te tirar da presença de Deus. Você acorda de manhã e fala: Senhor, hoje eu vou andar contigo. Mas infelizmente as circunstâncias às vezes te levam para longe de Deus. Aí você se arrepende e volta ao caminho, começa a andar com Deus e Deus andar contigo. Mas daqui a pouco para de novo. E você já parou para pensar na intimidade que esse homem tinha com Deus? Era tanta a intimidade que Deus não permitiu que ele provasse a morte. Mas Deus o tomou para si. O que eu entendo com isso? É que Enoque andou aqui com Deus, mas a caminhada de Enoque não parou nos 365 anos. Enoque, você andou comigo aí na terra, então vem agora morar comigo. Você vai estar comigo todos os dias, durante toda a eternidade. O desejo de Enoque era grande, mas a Bíblia continua falando: aquele homem não viu a morte. Ele foi firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, conforme diz Paulo aos Coríntios, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão por quê? Porque tem uma recompensa. Tudo aquilo que você faz para Deus tem uma recompensa. A Bíblia fala sobre Noé, e lá em Noé ele fala o seguinte: que Noé ele foi avisado, para ser avisado pelo Senhor, para ouvir Deus falar, avisar alguma coisa, tem que ter intimidade com Ele. Aleluia. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar com um coração sensível para ouvir a sua voz. Como está o teu coração nessa noite? Mas ele foi avisado, e Deus mandou ele construir uma arca. E essa arca, aprendo eu, que serviu para a salvação da sua família. Mas o versículo fala o seguinte: além da salvação da sua família, essa arca, ela serviu para julgar a humanidade. A mesma arca que serviu para a salvação de alguns, serviu para a condenação de outros. Deus, ele tinha um plano de salvação para todos aqueles que queriam fazer a sua vontade e andar com Ele. Mas infelizmente, Deus, ele tem condenação para todos aqueles que andam distante da sua presença. Os tempos se passaram
Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer, coloca para nós por favor, até o versículo 11. De 5 ao 11 eu quero que você leia comigo. De sorte que haja em vós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, obedecendo assim como Noé, ele fez nada da sua reputação, tomou a forma de servo de homem, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Todo aquele que é obediente tem uma recompensa. Todo aquele que obedece tem uma recompensa. Por isso Deus deu essa recompensa, o exaltou soberanamente, e Deus lhe deu um nome. 10. Para que ao nome de Jesus, o nome todo-poderoso de Jesus, se dobre todo joelho se dobrará diante dele, dos que estão no céu, dos que estão na terra, e de todos aqueles que estão debaixo da terra. Versículo 11. E toda a língua, não é somente a língua da igreja, não é somente da Igreja Batista Jeruel, mas toda a humanidade confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, ele veio em obediência, obedeceu o mandado do Pai, e todo esse sacrifício nos mostra que uma nova arca foi colocada nesse mundo. Jesus, ele é a nossa arca. Jesus, ele é essa arca. Mas essa arca, ela tem uma porta. A porta da salvação está em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, eu te digo que tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E eu darei a essa igreja as chaves do reino do céu, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. A porta da arca, abre aí, varão, por favor, para todo mundo, olha para lá para a porta, abre. A porta da arca está aberta. A porta da arca está aberta. Jesus está aqui nessa noite para trazer salvação. A porta da arca ele está aberta. Existe salvação, mas se você estiver dentro da arca. Para ser salvo, precisamos estar dentro da arca. A porta de entrada é a igreja do Senhor. E a igreja está nessa noite falando desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. Coloca para nós, Anderson, por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar aqui nessa noite. Uma das cartas às igrejas da Ásia. O Senhor diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, somente ao que vencer, ele não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, aquele que vencer terá salvação e morada eterna com Cristo Jesus. Mas ao que for derrotado, ao que sucumbir no meio do caminho, aquele que parar, aquele que não entrar pela porta da graça, infelizmente para ele haverá condenação. Aleluia!
Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Mas você faz parte da igreja. Mas pastor, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho me distanciado, eu tenho tomado decisões equivocadas e saído da presença de Deus. Eu quero que você entenda. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Coloca para nós, por favor, varão. Romanos 8, 37. Você é fraco, você perdeu, mas você levantou de novo, você está aqui. Em todas as coisas que você passa, nós como igreja somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando nós estamos dentro dessa porta, quando infelizmente chegar o momento em que nós fechamos os nossos olhos aqui, morremos, tem uma promessa do Senhor para a sua igreja. Promessa de vida eterna. Mas pastor, como será essa vida eterna? Pela segunda vez eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos e imagine, vislumbre esse lugar. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Não abra os seus olhos por nada, mas eu quero que você entre agora dentro da palavra do Senhor. João falou o seguinte: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que desce do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado sobre o trono, ele disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele me disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E a quem que tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. A quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar, De olhos fechados, medita nessa onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração.
Você pode estar aqui na terra, mas viver o clima de lá. Porque o Deus que criou o mundo físico também criou o mundo espiritual. E essa santa cidade está preparada para você, igreja do Senhor. Mas infelizmente, essa santa cidade não será habitada por todos. Como a arca de Noé, ela foi para a salvação. E infelizmente também serviu para a condenação. E a arca Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha essa vida eterna. Mas infelizmente, aqueles que andam na vida de pecado e longe de Deus não habitarão com Ele. A Bíblia fala que infelizmente o salário do pecado ele é a morte. E no versículo 8, por favor, Anderson, do capítulo 21 de Apocalipse, fala o seguinte: mas quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, infelizmente a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Aquele que não quer sofrer o dano da segunda morte, mas quer entrar por essa arca, eu tenho que te dizer nessa noite que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você sinta o clima da vida com Deus, da intimidade com Deus. Busca o Senhor agora neste momento. Aproveita, pense nessa santa cidade, nesse santo lugar. Por quê? Porque nós cremos e buscamos a Deus, e nós acreditamos que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. E o nosso maior galardão é o céu. Não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta. Riqueza nessa terra não se compara com riqueza. E coroa até teremos. A tua bênção aqui Ali será transformada numa coroa de glória no céu. Voaremos com arcanjos. Se você quiser também, entre agora nesse momento, entre agora no espiritual, peça ao Senhor para renovar a alegria da salvação do teu coração. A salvação ela é de graça, a vida eterna é de graça. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, como os anjos.
te salvar e não para condenar. Porque o Filho do Homem veio ao mundo para salvar a humanidade, mas não para condenar o mundo. Se você quiser entrar por essa porta nessa noite, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está afastado, eu quero te chamar aqui à frente, que nessa noite nós estaremos orando por você. A porta está aberta. A porta da arca é a igreja. E Jesus, que é a arca, te chama, vem para dentro. Vem para o lado de dentro. Tem salvação para você nessa noite. Tem salvação para a tua casa. Tem salvação para a tua família. Tem salvação chegando até você. Se você crê assim, faça o sinal. Vem aqui à frente. Eu preciso orar pela tua vida nessa noite. Eu preciso orar pela tua vida nessa noite. Eu preciso ver você entrando por essa porta. Eu quero passar essa eternidade. Eu quero entrar nesse lugar. E eu quero entrar junto com você no nome de Jesus. A igreja orando. Nós vamos para este lugar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero entregar agora o teu povo em tuas mãos. Senhor, nós cremos na vida após a morte. Nós cremos que tu és o Deus da vida eterna. E para quem iremos nós, Senhor? Porque só tu tem palavra de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Para o lugar onde dá dinheiro. Para o lugar, Senhor, onde tem fartura. Para o lugar que sacia a nossa vontade passageira, Senhor, de alegria. Não, nós queremos estar no lugar, ó Pai, a porta que está aberta, que é a igreja, a arca que é Jesus Cristo. E após a vida aqui, queremos ter uma morada eterna contigo. Queremos passar a eternidade contigo. Então eu te peço, nos fortaleça. Abençoe a tua igreja. Encha-nos com a tua graça, com a tua presença. Derrama sobre nós todos os dias forças para continuar, não parar pelo caminho. Abençoe-nos, Pai. Salva a nossa família, salva a nossa casa. Permita-nos viver dia de abundância na tua presença. Abundância de vida, abundância de Deus dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Aplauda ao nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, como é bom desfrutarmos da palavra de Deus sendo ministrada num ambiente onde o Espírito Santo fala de forma tão preciosa aos nossos corações. Amém. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Antes de compartilhar esse momento, eu quero só ler um versículo. E Filemão 8 diz assim: fiel é a palavra, e isso quero deveras afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Essa palavra é fiel. Pode deixar o texto aí, Anderson, também. Vou fazer igual o pastor Armando. Estava errado? Eita. Oh, Jesus. É porque ele deve estar na versão NVI. Mas tá bom. Fiel é a palavra, eu leio de novo aqui. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A palavra de Deus, ela nos impulsiona ao crermos em Deus, nos aplicarmos as boas obras. Pela misericórdia de Deus e apesar de nós, apesar das nossas limitações e falhas, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse final de semana nós vivemos algo incrível da parte de Deus. Deus nos levou ao impacto, ao nosso encontro anual, e nós fomos numa caravana linda, maravilhosa. Quem foi no impacto? Levanta a mão aí. Só quem foi? Amém? Alguns não conseguiram vir,
devido à distância e ao curto tempo que nós tivemos para fazer um pit stop, chegar em casa, tomar um banho e vir para a igreja. Fomos na sexta, e na sexta Deus falou aos nossos corações, no sábado Deus continuou falando aos nossos corações de forma tremenda, e no domingo, hoje pela manhã, Ele completou aquilo que Ele fez lá. E a nossa caravana foi aproximadamente 26 pessoas, mas não foram só esses 26. A igreja ficou aqui em oração por aqueles que estavam lá. Mas não só isso. Foi só isso não, pastor. Junto conosco, nós tivemos Ventura e a Mari conduzindo o seu carro, junto com pessoas que foram abençoadas pela decisão deles de irem ao lugar. Pastor Armando, Diácono Jorginho, Pastor Zacarias, o Geraldo e a Lívia nos emprestaram o carro deles. E a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se em boas obras. Vocês são exemplos de pessoas que se aplicam a boas obras. Porque através do esforço de vocês, os 26 foram abençoados. Mas não só eles, a igreja aqui que orava por eles, também se dedicou em boas obras, em oração pela vida deles. E eles foram abençoados, e nós também. Aqueles que jejuaram, para que lá o coração deles fosse trabalhado pelo Senhor. Vocês sabiam que vocês estavam lá, naquele final de semana tão maravilhoso, e tiveram pessoas, grupos de pessoas que jejuaram 15 dias, 10 dias, pela vida de vocês? Enquanto nós estávamos dormindo, tinham pessoas limpando os banheiros, preparando a comida, pessoas que, por amor a Deus, se dedicavam a boas obras. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Existem pessoas que não foram conosco no impacto, mas contribuíram para ajudar aqueles que não puderam pagar as suas vistas. Pensa em um pastor que fica feliz em ver os membros se dedicando a boas obras, porque isso reflete o amor de Deus em nós. Eu queria convidar o Carlos. Ele vai contar aqui um pouquinho, em poucas palavras, aquilo que Deus ministrou ao coração dele. Luciano também quer falar um pouquinho? Não? Então vai ser só o Carlos. Boa noite, irmão. Graças e paz. Amém. Amém. Eu passei por uma experiência, ontem, durante as orações finais, com uma parte do trabalho, eu estava em lágrimas, mas aí o pastor Zacarias passou do meu lado e me abraçou. Aí falou comigo: você quer conversar comigo sobre algum assunto e tal? Eu falei: eu tenho uma certa tristeza no meu coração, porque a minha filhinha, que vai fazer 42 anos, está lá em Portugal, vai fazer 8 anos que eu não dou um abraço nela. Aí eu falei: pastor Zacarias, pedi perdão a Deus, perdão a ele também, porque eu falei: pastor Zacarias, perdoa, mas eu sinto um pouco de inveja do Senhor quando eu vi a sua filha no grupo de louvor. Ela já pregou aqui, pastores formados na sua família. Me dá uma certa inveja, porque eu acho que uma grande parte da minha filha está afastada de Deus hoje. Eu tenho uma parte de culpa nisso, porque quando eu era para estar dando amor a ela, eu estava em beira de campo com futebol, um monte de homem bebendo, vivendo a vida dissolutamente e conhecedor da verdade, que estava me afastado. Aí o pastor Zacarias acabou de falar. Ele botou até o ouvido, fala aqui nesse telefone, como quem diz isso, né? Que ela está ouvindo lá. Aí, quando acabou, ele falou: ela ouviu tudo lá, pode ter certeza. Tá bom, acabou. Aí hoje, durante o trabalho todo,
Na hora que aquelas pessoas estavam mostrando os quadros, chegou um rapaz novo por trás de mim, me tocou no ombro e falou assim: sua filha te perdoou no exato momento agora. Aí eu comecei a chorar de novo e fui lá para já. Aí terminou tudo, nós já fomos arrumar as malas. Eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa isso. Aí eu pedi o pastor para estar passando assim, esse testemunho. E eu tenho certeza que minha filha me perdoou. Tá bom? É isso que eu queria passar para a igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Um pouquinho daquilo que Deus ministrou aos nossos corações. Você tem parte nisso. Que você orou, você jejuou, você contribuiu. Você é participante. Essa vitória não é só do Carlos, ela é nossa. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Fica registrado nosso muito obrigado. E desde já o nosso convite. Tá? Ano que vem tem mais. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar esse período de adoração, dessa vez com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, para eu estar transmitindo para os irmãos com muito amor, está em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 ao 22. Que conta a trajetória, uma parte, uma pequena parte da trajetória de um dos heróis da fé, como diz o pastor Armando, um dos heróis da fé, Jacó. No versículo 20 diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei dízimo. Nesta passagem, Jacó tem gratidão e promessas na sua vida. O voto de Jacó demonstra a sua gratidão pela experiência de fé que teve em Betel e sua promessa de servir a Deus. Ali, Jacó fala do dízimo, que é uma das partes dos seus votos a Deus. Representa a devolução de parte das bênçãos recebidas por parte do Senhor, simbolizando a dependência e a confiança que ele teve em Deus para todas as suas necessidades. A pedra, que está no versículo 22, é a casa de Deus, torna-se um local de adoração e reconhecimento de Deus como Senhor e provedor. Ali, nesses versículos, Jacó faz um voto ao Senhor, onde ele tem um sonho, onde ele tem uma graça recebida e onde ele adora ao Senhor. Em resumo, de Gênesis 28, do 20 ao 22, é um exemplo de como a fé e a gratidão e a obediência pode ser expressas através de promessas e ações concretas diante do Senhor. Assim foi com Jacó, assim foi comigo, assim é com vocês. O Senhor tem uma promessa na vida de vocês. O Senhor cumpre essa promessa. O Senhor lhe dá sonhos, e esses sonhos são concretizados em nossas vidas
através da nossa obediência ao Senhor. Amém? Na sua frente, irmãos, nós temos envelope de dízimo, envelopes de oferta e este papel para quem não é aqui da igreja, está nos visitando. Nós queremos conhecer vocês, tá? Então preencha. Se você não for aqui da igreja, nós vamos entrar em contato com vocês. Amém? Pegue o seu envelope. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de nós termos, ó Pai, sonhado, de nós termos conquistado, de nós termos obedecido ao Senhor nosso Deus. Abençoe a vida, abençoe os celeiros, Senhor, abençoe o emprego, abençoe o estudo de cada um que está aqui nesta noite. E em forma de agradecimento e louvor ao Senhor, irá depositar aqui seus dízimos e ofertas. Senhor, abençoe a nossa semana, abençoe a nossa vida com saúde plena, Senhor, com proteção. Guarda a nossa vida, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome daquele que reina hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia! Glória a Deus! Se assente por alguns instantes, eu quero fazer alguns avisos e também fazer menção dos nossos visitantes. Tá bom, queridos? Amanhã nós temos a nossa reunião de oração aqui às 20 horas. Amanhã, às 20 horas, reunião de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está transbordando aí na presença de Deus? Vamos clamar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes de todo, aleluia. Amanhã às 8 horas, aqui no templo. Quinta-feira, o nosso culto de oração ao nosso Deus, que a partir das 20 horas também. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. E no domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Também quero fazer menção a um sorteio de uma cesta, né, destinada aí às mamães, né? Esse mês tão especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães. O Ministério de Evangelismo e Missões tem sorteado uma cesta. Se você deseja comprar, você vai procurar a diaconisa Elisama ou então a Ciele e cadê não vi a Xana? Deve estar dentro, né? Você procura alguém ali fora que vai te direcionar, tá bom? A cesta será sorteada no segundo domingo do mês no nosso culto de missões. Então, essa cesta é para nos ajudar, né, com a conferência missionária. Nós teremos a nossa primeira conferência missionária aqui e eu tenho certeza que será uma bênção e você vai fazer parte disso junto conosco, tá bom? Está nos visitando nessa noite a Isabel e o Dirceu. Eu sabia que eram vocês. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe grandemente. Estamos muito felizes em poder cultuar o Senhor junto com vocês. Sintam-se abraçados. Deus abençoe grandemente. Também Edivânia. Edivânia está aqui na frente, estou procurando ela. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Sorriso bonito. Sinta-se abraçada em nome de Jesus. Também está conosco a dona Rita, mais uma vez. E trouxe quem? O Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui conosco. Sinta-se abraçado aí, em nome de Jesus. Vamos saudá-los, igreja, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar.
Aleluia, já vou avisando. Depois da terceira vez, nem fala que é visitante mais, tá? Já vão acostumar. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Como é bom esse ambiente onde nós sentimos o amor de Deus por nós. Como é bom esse ambiente onde nós entendemos que Deus ele nos direciona a não só buscar a Ele, mas andar com Ele. Deus ele não quer o encontro contigo por semana. Ele quer amanhã acordar junto contigo. Ele quer guiar os teus passos. Ele quer uma nova história ao seu lado. Receba a palavra de Deus sobre a tua vida. A partir do momento que nós mergulhamos no Senhor, tudo ao nosso redor muda. Porque quando nós estamos com o Senhor, não há barreiras, não há limites, não há impossível, porque o nosso Deus é especialista no impossível. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, pela tua presença. Ó Pai querido, em nosso meio, queremos te agradecer, ó Pai, por cada um dos teus filhos que nos ajudaram para que esse culto acontecesse. Ó Pai, obrigado por aqueles irmãos que nos ajudaram na organização, na limpeza. Obrigado, Senhor, por cada irmão que colaborou, Senhor, com a adoração, seja no som, na mídia, com os instrumentos, com a voz. Ó Pai, obrigado por cada um dos teus filhos que nos ajudou, Senhor, liberando um sorriso, um abraço, uma palavra de vitória. Graças te damos por esse ambiente que é gerado através do teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por um povo, Senhor, que vive o amor, que se dedica, Senhor, ao próximo e não pensamos apenas em nós mesmos. Obrigado, Senhor. Eu estou, Senhor, alegre por ver o teu Espírito Santo trabalhando em nós e por nós. Obrigado pelos frutos que já temos colhido. Ó Pai querido, obrigado porque tu continuará fazendo em nosso meio obras ainda maiores que engrandecerão o teu nome. Ó Pai, obrigado pela vida de cada um dos seus filhos aqui presente nessa noite, do qual tu marcou um encontro e liberou uma palavra sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, comece agora a transformar realidades. Senhor, que a nossa semana seja uma semana diferente. Vá à frente de cada um dos seus filhos, abrindo caminho. Que onde os teus filhos colocarem a planta dos pés, que tu, ó Pai, através do teu poder, transforme, Senhor, aquilo que estava paralisado, aquilo que estava travado. Em nome de Jesus, que haja movimento. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, trabalha em nosso favor, ó Pai, e vá à nossa frente, nos dando direção, nos mostrando o caminho. Que cada decisão seja alicerçada na tua vontade, para que possamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu abençoo e declaro uma semana de vitória na vida de cada um dos seus filhos, e que possamos testemunhar, como o Carlos fez aqui, que o Senhor trouxe perdão, que o Senhor trouxe cura, que o Senhor transformou realidades, que o Senhor faça por nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe.